Olá, meus queridos ouvintes do Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, sou membro do CIANSED aqui no Rio de Janeiro e esse é o nosso 5º episódio. Nós estamos conseguindo manter aí um ritmo de um episódio semanal, não só para que eu tenha tempo hábil para discernir e produzir um conteúdo aprofundado, de qualidade para você ouvinte, mas também para que a palavra seja inteiramente compreendida por você entre um episódio e outro. Lá na parábola do semeador, a gente vai aprender que a semente é a palavra de Deus e a boa terra é aquele que compreende essa palavra e dá seus frutos. Isso tem sido tema recorrente em nossa igreja nesses últimos dias de 2025, pois a boa terra vai ser tema central para a nossa igreja em 2026. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre um tópico muito interessante que poucas pessoas conhecem, ou pelo menos se lembram de ter lido, pois isso que eu vou falar com você está inserido no meio do primeiro livro dos reis, e é um daqueles episódios que começa e termina dentro daquele mesmo capítulo. Então, eu estou falando da história aqui dos dois profetas, um profeta novo e um profeta velho. Eu quero, antes de mais nada, pedir que você deixe seu comentário a respeito do que Deus falar ao seu coração aqui embaixo. Compartilha comigo, porque isso é de extrema importância para mim e para todos que nos ouvem, tá bom? O que você comentar, lógico, sem falar seu nome nem nada, né? Mas eu posso estar trazendo isso aqui como uma confirmação de algo que Deus tem falado, tá bom? E não deixe de comentar, de curtir, de recomendar esse episódio para os seus amigos, porque isso é muito importante para nós. Mas vamos lá. Eu quero recomendar que, se você não conhece a história desses dois profetas, que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, e leia ele por completo. Aqui nós vamos passar por alguns versículos específicos para ilustrar e obter ensinamentos preciosos da parte de Deus, mas nós não vamos ler na íntegra, todo o capítulo, tá bom? A gente também vai resgatar alguns versículos do capítulo 11, do capítulo 12, tá bom? Para dar um pouco de contexto, mas a gente não vai estar focado, né, em ler na íntegra. Então, pessoal, para contextualizar vocês de que história é essa, né? O capítulo 13 do primeiro livro dos reis se passa no contexto do início do reino dividido, após a morte de Salomão. E nos capítulos anteriores, nós vemos que Salomão peca contra o Senhor e passa a permitir a adoração a outros deuses na nação. E Deus então promete entregar o reinado a um dos seus servos, né? Coisa que normalmente era passada de pai para filho. Mas prometeu também que isso não ia acontecer enquanto Salomão estivesse vivo, por conta do amor de Deus para com Davi, seu pai. Isso iria acontecer durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Então Salomão morre e o reino de Israel se fragmenta em dois. Ao sul, Judá, governado por Roboão, filho de Salomão, e ao norte, Israel, governado por Jeroboão. E Jeroboão, agora rei do norte, até que ele começou bem ali o seu reinado, mas a insegurança tomou conta dele, e ele institui um sistema de culto alternativo, para impedir que o povo continuasse subindo a Jerusalém anualmente para adorar. E lembra, Jerusalém era a capital da outra parte, a parte sul, capital de Judá, que era reinado por Roboão, filho de Salomão. E aí ele criou altares idólatras, estabeleceu um sacerdócio não autorizado por Deus e instituiu festas religiosas próprias, tudo com o objetivo de manter controle político e a estabilidade do seu reino. E esse sistema não eliminava a linguagem religiosa, a aparência religiosa, mas deslocava o centro da obediência a Deus por uma conveniência estratégica dele. E nesse cenário de corrupção institucionalizada do culto ao Senhor, Deus levanta um homem de Deus, vindo de Judá, para confrontar diretamente Jeroboão no altar de Betel, um dos principais altares desse culto falso. E a missão do profeta não é apenas advertir o rei, mas denunciar publicamente
o sistema religioso que havia sido estabelecido em oposição à vontade de Deus. E ele profetiza contra o altar, anunciando uma destruição futura e confirma a palavra com um sinal ali imediato. Quando o altar se fende, o braço do rei fica paralisado de forma sobrenatural, e mesmo depois desses sinais e da intercessão do profeta, que resultou na restauração do braço do rei Jeroboão, o rei não se arrependeu e nem abandonou o culto idólatra. E depois de cumprir a sua missão, o homem de Deus ele recebe uma ordem clara do Senhor para não comer, não beber e não retornar pelo mesmo caminho, indicando ali, uma necessidade de separação completa daquele ambiente, daquele sistema. Mas no caminho de volta, esse homem de Deus ele é abordado por um profeta mais velho, que vivia ali na cidade de Betel, e que apesar da sua experiência, de todos os seus anos sendo profeta ali na cidade, ele também havia se acomodado àquela nova realidade religiosa que o rei Jeroboão instituiu. Esse profeta, então, ele mente para o homem de Deus e o engana, afirmando ter recebido uma revelação que contrariava a instrução original de Deus. E aí, o homem de Deus aceita o convite, desobedece à ordem original de Deus e, como consequência, ele morre. Ele encontra um leão no caminho e é atacado. E o capítulo termina com o profeta velho cheio de remorsos pelo acontecido, enterrando o homem de Deus ali, declarando que a profecia contra o altar de Betel, que aquele homem profetizou, certamente ia se realizar, ainda que o sistema idólatra de Jeroboão continuasse ativo naquele momento. Então, eu conversei sobre esse tema, desse episódio, com algumas pessoas antes de gravar, e eles disseram, uau, eu não me lembrava de uma história dessas na Bíblia. E talvez você aí esteja também dizendo, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nessa história na Bíblia. Ou talvez dizendo, meu Deus, eu nunca tinha parado para me atentar nesse texto. E eu quero mergulhar com você nesse texto, que é de uma riqueza extrema e que fala muito a nós nos dias de hoje. Quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, capítulo 13, com calma, sem pressa, sem a necessidade de chegar rapidamente a uma aplicação prática, a gente vê que algo começa a se revelar. Esse texto ele não foi escrito para responder perguntas simples. Ele foi escrito para formar discernimento. Ele é um texto que exige também maturidade espiritual para ser compreendido, porque ele lida com tensões que só aparecem quando alguém já carrega algum grau de responsabilidade. Nós estamos aqui no início do reino dividido. O que acontece aqui não é apenas uma crise política, é o resultado inevitável de um processo espiritual mal resolvido. Salomão terminou sua vida toda tolerando ídolos, misturando alianças e relativizando obediências. Aquilo que começou como uma concessão pessoal dele terminou como um colapso em toda a nação, ou seja, em toda a sua área de liderança. E isso é interessante. Quando a liderança espiritual ela relativiza princípios, a próxima geração ela herda estruturas quebradas. Veja, quando Salomão morreu, o reino se quebrou. Ele se partiu em dois: Judá ao sul, com Roboão, e Israel ao norte, com Jeroboão. E é importante dizer isso com clareza. Jeroboão, ele não surge como um vilão nessa história, tá? Ele surgiu, sabe como? Como alguém levantado por uma palavra profética legítima. Lá no capítulo 11, quando você também der uma investigada, Deus ele já disse que isso ia acontecer. Deus prometeu, Deus estabeleceu, mas o problema nunca foi a promessa. O problema sempre é o medo e a insegurança que vem depois. E, gente, o medo é um péssimo conselheiro para quem governa. Jeroboão olha para o povo e ele faz um cálculo que na cabeça dele, parecia até racional, parecia fazer sentido, mas espiritualmente era trágico. Olha o que ele pensou. Ele pensou assim: se eles continuarem subindo a Jerusalém para adorar todo ano, o coração deles vai se voltar para Judá. E perceba, o
problema aqui não é teológico, o problema é controle. O problema não é doutrinário, o problema é a insegurança. E quando líderes protegem mais a sua posição do que preservar a obediência à palavra de Deus, a gente vê começando a nascer sistemas falsos. E Jeroboão, então, criou esse culto alternativo. Olha só, ele levantou 2 bezerros de ouro, um em Dan, ao norte, e outro em Betel, ao sul. Geograficamente, isso era genial, né? Ele começa colocando ali 2 pontos centrais que ficariam confortáveis para o povo chegar. Mas espiritualmente isso era desastroso, porque ele envolveu todo o território com uma espiritualidade substituta. E o povo não precisava mais ir longe. A devoção agora era conveniente e o sacrifício era opcional. Você não precisava se sacrificar para subir a Jerusalém. E aqui está uma das sutilezas mais perigosas do texto. Jeroboão, ele não elimina Deus do discurso. Vamos ler juntos lá no versículo 28 do capítulo 12, o capítulo anterior. Diz assim, olha, vamos ler junto aqui. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. E aí, pessoal, vejam só, ele preserva o vocabulário. Ele usa a história do Êxodo, ele fala da libertação, ele fala de glórias passadas, ministeriais, ele muda o centro da obediência. Ele oferece um Deus adaptado ao seu interesse. E é nesse ambiente que 1 Reis acontece. Jeroboão, ele está em Betel. E Betel, ao sul, significa em hebraico casa de Deus. O lugar que carregava a memória de Jacó, do altar, de encontros com Deus, de experiências sobrenaturais com a manifestação da glória de Deus, e que agora sustentava um culto falso. Isso nos ensina algo fundamental que eu quero que você escreva no seu coração. Irmãos, lugares sagrados não permanecem sagrados automaticamente. Eles dependem de obediência contínua. E o texto diz: de Judá vem um homem de Deus. O texto ele não registra o nome desse cara. Ele falou que era um homem de Deus, mas isso não é um esquecimento. Isso é, na verdade, intencional. Por quê? Porque esse homem de Deus ele não representa uma pessoa específica, mas ele representa um tipo de ministério. Ele representa a função profética, quando ela ainda não foi institucionalizada, quando ela ainda dependia exclusivamente da voz de Deus. Ele não confronta primeiro o rei, ele confronta o altar. Porque, meus irmãos, pensem comigo, os reis, eles passam. A gente vai ver ali na frente vários reis passando, mas os sistemas permanecem. E a gente vai ver isso também. Vários reis passando e o sistema permanecendo. Mas Deus sempre tem interesse no fundamento. Lembra dos episódios anteriores, onde nós falamos em vários contextos sobre fundamento? E aí um deles, para refrescar aqui sua memória, foi o fundamento lá da Torre de Babel, que era de tijolos e não de rochas. Então é sobre isso. Eu também te recomendo a você ouvir os episódios anteriores para aprender também sobre essas questões e fazer o link com o que está sendo falado aqui. Mas voltando aqui para o texto, a profecia ela foi objetiva e ela foi ousada. A profecia anunciava um rei que ainda nem tinha nascido, o rei Josias. E isso nos lembra que Deus nunca está preso a um tempo específico. Ele governa gerações com a mesma autoridade com que governa indivíduos. E no meio dessa história toda, dessa profecia, o altar ele se fende. No meio da profecia, o altar se parte em 2 e as cinzas se derramam para todo lado. E um detalhe interessante, o braço de Jeroboão seca. E então, logo em seguida, acontece algo que confunde mais ainda a nossa cabeça. O braço do rei é restaurado. E o que isso revela para nós? Isso revela algo que a gente tem que aprender desde cedo, que milagre
não é sinônimo de aprovação. Deus ele pode agir com misericórdia, sem necessariamente aprovar o sistema. Ele pode restaurar sim um braço, e ainda assim manter o juízo que ele havia declarado. E a narrativa então desse capítulo de 1 Reis muda de foco de maneira proposital. Surge ali do nada um profeta velho, um profeta que mora em Betel, que conhece a linguagem, ou seja, ele mora na casa de Deus, ele conhece a linguagem, ele carrega a memória de experiências passadas, mas ele se acomodou. Ele aprendeu a viver com aquilo que deveria confrontar. Ele não perdeu a voz profética, mas ele perdeu uma coisa fundamental, que foi a coragem. E aqui nós entramos na parte mais delicada do texto. O profeta novo recebeu uma instrução clara, o homem de Deus: não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Não comer e não beber fala de não criar alianças emocionais, não se assentar àquela mesa, não se alimentar de validações naquele ambiente. E não voltar pelo mesmo caminho fala de não normalizar aquele percurso depois de um confronto espiritual. Uma coisa que você confronta, você não pode voltar àquele lugar da mesma maneira, no mesmo caminho. Porque quem confronta o sistema não pode voltar igual. Ele não pode voltar pelo mesmo caminho. Então, o profeta velho faz o quê? Ele mente. E ele mente usando espiritualidade. Ele fala de um anjo. Ele fala de uma revelação que teve da parte de Deus. E isso acontece, meus irmãos, porque o engano, ele raramente vai vir com uma aparência de engano, uma aparência de erro. Ele vem com uma aparência de maturidade espiritual. E aí, meus irmãos, o profeta novo, o homem de Deus, ele cede. E é importante dizer isso sem dourar muito a pílula, tá? Ele não caiu por ignorância, não. Porque ele sabia muito bem o que Deus tinha falado com ele. Mas ele caiu por confiar mais na autoridade do outro, que aparentava ser mais experiente do que na palavra que ele recebeu, diretamente ali de Deus. E aqui tem mais uma lição importante para nós. A queda, ela não acontece no altar. A queda acontece na mesa. Porque a mesa representa descanso, representa alívio, representa conversas, bastidores. É o lugar onde os líderes geralmente relaxam a vigilância. Veja, enquanto eles comiam, a Bíblia vai dizer que a palavra profética veio, ironicamente, pela boca do profeta velho. Isso nos ensina que Deus ainda pode usar alguém que falhou, mas isso não o restaura automaticamente como uma referência a ser seguida. Quando o profeta novo parte, o texto introduz duas imagens aqui que para mim são teologia pura em forma de narrativa, Vejam, a Bíblia introduz um leão e um jumento. E eu quero te convidar a ler comigo dos versículos 23 ao 28 do capítulo 13. Vamos ver junto aqui para a gente ver isso no detalhe. Vamos lá. Depois que ele tinha comido e bebido, o jovem, o homem de Deus, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar a partir. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. E olha só, o cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. E olha só que interessante. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Vamos pular aqui o versículo 26, versículo 27. Então, o profeta velho disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao... Olha só, gente, junto ao cadáver. Olha o tempo que se passou. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. É interessante que o leão mata o profeta, mas ele não devora o corpo.
ele não ataca o jumento, ele não ataca ninguém que encontrou eles ali, e ele fica ali paradinho, até que o profeta velho recebesse a notícia, se preparasse para ir e fosse até lá. Isso nos mostra com uma certeza absoluta que não foi um ataque normal de um leão, mas foi a execução de um juízo da parte de Deus. O leão, ele é símbolo de autoridade, de soberania, e ele age com precisão. Não teve excesso, não teve caos, não teve alarde. Deus estava dizendo, olha, a missão estava certa, mas a desobediência, ela traz consequências. E o jumento, o que esse jumento representa, né? O jumento era o meio por onde o profeta se locomovia e alcançava territórios. E esse jumento permaneceu intacto. Esse jumento, ele representa aqui uma função. Ele representa um instrumento, um ministério. E é interessante porque isso nos ensina algo duro, porém real. As estruturas, os dons e as funções, elas podem continuar existindo, enquanto a vida espiritual do portador foi interrompida. O ministério, ele pode parecer até visualmente ali intacto, enquanto algo essencial, enquanto a voz profética, enquanto a vida do homem de Deus já morreu. E o corpo fica no caminho, exatamente no meio, nem em Judá, nem em Betel, no meio, entre a fidelidade ao que Deus estabeleceu e um sistema acomodado. Então o profeta velho encontra o corpo, chora, se arrepende, fica com remorso, até honra ali, enterra o profeta, há lamento, há reconhecimento, mas não há reversão, não há como voltar atrás naquilo que aconteceu. Isso nos ensina que arrependimento tardio nem sempre remove consequências, especialmente quando a desobediência foi direta ao que Deus estabeleceu. E no capítulo seguinte, capítulo 14, o texto fecha o ciclo. Jeroboão manda sua esposa disfarçada consultar o profeta Aías, que lá no começo, lá no capítulo 11, se eu não me engano, falou que Jeroboão, que ele seria rei sobre Israel. E Deus, através desse profeta, revela então para a esposa a sentença contra a casa de Jeroboão. Mas nada do que aconteceu, do que foi dito, produziu arrependimento genuíno. E o sistema continuou. Lembra que eu falei que eu ia mencionar aqui dos reis que continuaram, que reinaram, que mudaram, mas o sistema continuou? Então, Jeroboão reinou e morreu. O seu filho Nadab reinou, mas o sistema continuou. E ele também morreu por conta de uma conspiração no reino. Baasa, que matou Nadab, reinou em seu lugar e matou toda a família de Jeroboão, como havia sido profetizado. Mas o sistema continuou no governo de Baasa. Então Baasa morreu, o seu filho Elá começou a reinar. E adivinhe, o sistema continuou. Elá também morreu, em uma conspiração também. E Zinri não só matou Elá, como toda a família de Baasa. Mas, quando Zinri começou a reinar, o sistema continuou. E o sistema continuou por muitos e muitos anos. E quando a gente conecta tudo isso a Jesus, a gente vê um contraste. Porque Jesus, ele é o profeta definitivo. Ele confronta sistemas, ele entra em templos e mesas, ele também é testado a negociar obediência por atalhos, mas Jesus permanece fiel. E onde a mesa se torna uma armadilha, Cristo em nós, a esperança da glória, transforma essa mesa em lugar de redenção. E o que tudo isso significa para nós, líderes, pastores, ministros de louvor e adoração? Esse texto é um alerta. Nem toda mesa é comunhão, nem toda voz experiente é uma fonte segura e inequívoca, nem todo milagre é aprovação. Nenhuma instrução clara da parte de Deus deve ser relativizada por conta do cansaço, por conta da doença, por conta da conveniência ou por conta da autoridade humana de alguém mais experiente que você.
E todo sistema que contraria o projeto original de Deus deve sim ser confrontado. Chega de conspirações, chega de normalizar que famílias inteiras sejam destruídas por um sistema humano falho, corrupto, fruto de uma insegurança, de um medo, de algo que deseja impor um modelo de controle, de manipulação do que é uma adoração aceitável, segundo critérios duvidosos que convêm a uma pessoa e que certamente não é a pessoa do Espírito Santo. No livro de 1 Reis, capítulo 13, nos ensina que o maior risco não está no confronto público, mas no relaxamento privado. Não está no altar que é visível, mas ele está na mesa discreta, naquela mesa que ninguém vê, na intimidade. Não está no leão que ruge, que ataca, mas ela está na voz que soa familiar, na voz da experiência, de quem confia em si mesmo, por estar acostumado, mas que já perdeu a intimidade há muito tempo, que se acha no direito de terceirizar a responsabilidade de carregar nas costas a presença e de segurar na força do braço a arca quando ela está prestes a cair. E a pergunta que atravessa gerações, geografias e contextos ministeriais permanece. Quando Deus fala claramente, quem continua obedecendo até o fim? E sabe, meus irmãos, nesse fim de semana a gente teve ali no acampamento para jovens da nossa igreja, da Rede RM12, liderada pelo meu queridíssimo pastor Tiago Kirchner e pastora Susan Kirchner, pastor TK. E houve um ato profético ali, onde pessoas simbolizaram profeticamente a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que precisavam de coragem e força para permanecer ali, no propósito, e que estavam se sentindo cansadas, deveriam procurar as pessoas que representavam Jesus para receber um abraço, uma oração. E eu quero aqui orar com você para que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, te dê força para permanecer, coragem para fazer o que está sendo demandado de você, para que as vozes da experiência alheias não anulem o propósito para o qual Deus está chamando você para este tempo. Queria te convidar a fechar os seus olhos e a focar em Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida e pelo chamado desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nessa hora. Senhor, sabemos que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos porque talvez o medo e a insegurança nos levam para uma direção oposta ao que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, voltarmos para o Senhor e termos nossa rota corrigida. E Senhor, essa pessoa está comigo nesse podcast porque crê que esse lugar é um instrumento onde o Senhor nos lixa, nos apara, nos afia e nos lança novamente para o destino que o Senhor tem para nós. Portanto, meu Deus, eu te peço que o Senhor renove as forças do meu irmão e da minha irmã, encha-os de coragem, de sabedoria, pois o Senhor dá sabedoria a todos que lhe pedem, e eu lhe peço, nos dê sabedoria. Sabedoria para enxergar em quais mesas devemos estar e em quais não devemos estar mais. Sabedoria para reconhecer se estamos longe do Senhor e coragem para voltarmos ao início de tudo, custe o que custar, pois a tua vontade original sempre é boa, perfeita e agradável. Não importa o quanto esse meu irmão e essa minha irmã está longe do Senhor ou longe do propósito, faça-os lembrar agora de tudo que eles já viveram contigo e reacende neles a esperança de um sistema restaurado, um lugar onde o Senhor não só estabeleceu, mas tem prazer em estar. Eu oro já te agradecendo, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós e por sempre estar conosco. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado por estarem comigo até aqui. Aperta aí no coraçãozinho, se tiver em algum lugar, compartilha com seus amigos e principalmente comenta aqui embaixo o quanto Deus tem falado com você através dos episódios, pois isso é muito importante para mim, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio, meu irmão, minha irmã. Até lá!